A literatura é e sempre foi uma fonte de inspiração para o cinema e a televisão. E entre os autores brasileiros, o que não faltam são grandes contadores de histórias, né? Produzir adaptações literárias a partir de obras de nomes como Machado de Assis, Érico Veríssimo, Aloísio de Azevedo, Jorge Amado e Monteiro Lobato. Deixar um legado de estímulo de conhecimento à cultura brasileira. Esse é o desafio do nosso entrevistado de hoje, Aguinaldo de Fiore Filho, empresário responsável por produções de filmes e documentários de grandes personalidades da literatura, música, esporte e agora também na área da animação. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pela sua presença, o nosso convite aqui. Muito obrigado. Opinião Livre. Falou cultura, falou literatura, a gente realmente abre espaço. Muito obrigado pela oportunidade. Como são feitas essas adaptações? De onde surgiu a ideia do fato de você realmente colocar como conteúdo importante você ter esse olhar para o conteúdo nacional e a literatura brasileira? Olha, Silvia, eu acho que é primeiro a paixão pela produção de conteúdos que tragam e deixem, tragam relevância e deixem um legado para a população. Quer dizer, então, a gente começa essa série de adaptações literárias em 2007. Lá atrás. Lá atrás. Quer dizer, ninguém nem pensava. Hoje em dia está na moda, realmente. Hoje, as pessoas queriam os conteúdos, mas ninguém pensava muito. A gente, na verdade, a Ancine estava se organizando ainda na época para os grandes fomentos que hoje existem no país, para produções de conteúdo. E vinha na época, em 2008, era o centenário do Machado de Assis. Ok. E a gente ali escolheu um conto do Machado de Assis e fizemos uma adaptação, apresentamos na época esse projeto para a Rede Record, que vinha já abrindo esse espaço. Ela tinha ainda alguma dúvida quanto à ficção de produção independente, tinha algum receio e tal, porque tinham tido algumas experiências que não tinham sido muito satisfatórias e tal, então tinha alguma restrição, mas a paixão, eu acho que a coisa do Machado de Assis despertou interesse da aposta no projeto. Uhum. E esse foi um projeto assim que teve foi impressionante, porque o sucesso dele, a audiência, que você pega um conto do Machado de Assis e que ele dá no horário nobre da televisão, segundo lugar da audiência, você vê que de verdade a população ela quer conteúdo que tenha relevância, que seja bem produzido, que tenha uma boa história, né? Qual foi o conto? Foi Uns Braços. Primeiro, Uns Braços foi o segundo conto que a gente fez, do Machado de Assis, logo na sequência. Esse primeiro que a gente lança no centenário dele foi o Óculos de Pedro Antão. É um conto de mistério, de suspense, muito interessante do Machado de Assis. E uma grande surpresa, porque, na verdade, a literatura, a leitura de livros, o Machado de Assis é um autor obrigatório no ensino fundamental, básico, cai no vestibular e tal, e é um leitor de difícil, é um texto de difícil leitura no começo e tal, para quem está iniciando a leitura. Mas ao descobrir o autor maravilhoso que ele as suas histórias fantásticas, histórias... Muito divertido até, né? Ele tem vários... humor, né? Vários caminhos de texto e tal, vários contos maravilhosos e tal. E a gente acabou fazendo esse conto e foi um sucesso incrível. No caso inesperado, quer dizer, o público carente... Né? Descobriram realmente esse... eu acho que a adaptação literária ele tem uma fórmula de sucesso, né? Eu acho que a Globo fez isso e faz isso com muita competência, faz inúmeras adaptações literárias em produções próprias e tal. Mas essa coisa da sequência de adaptações baseadas em contos foi um projeto que a gente adotou e deu sequência nisso e vem fazendo isso há mais de 10 anos.
10 anos então, já. Quer dizer, foi sucesso mesmo. Aí, no caso, você tem a sua própria produtora que faz. Sim, não, na verdade a gente produziu, fez uma coprodução com a Record, esse primeiro episódio da série Os Imortais e tal, mas a produção totalmente externa, né? E a partir daí fizemos outras obras com eles e outras obras sem eles e tal, que licenciamos para outros canais e tal. Mas... Dentro dos Imortais, os autores brasileiros foram quem? Você já tem até licenciados, né? O Vinícius de Moraes, João Ubaldo Ribeiro, aí vocês vão licenciando. Não, esses são obras que a gente já licenciou para serem produzidas, né? Mas dentro dessa série, Os Imortais, a gente já produziu e já trabalhou os textos do Machado de Assis, do Érico Veríssimo, do Jorge Amado, que é um conto super divertido, inédito dele também, que a gente rodou na Bahia. Um conto inédito? Era um conto inédito, não havia sido adaptado ainda esse conto do Jorge Amado, né? Ele não tinha sido objeto de adaptação nem para cinema e nem para televisão. E o formato que a gente adotou dessa série, que a gente chama de um formato de telefilme, na verdade ele tem toda a linguagem e toda a produção de cinema, cuja primeira janela sempre teve como objetivo a televisão. Então isso estava começando no Brasil, essa coisa da força para o conteúdo nacional e depois do advento das leis que obrigam que os canais transportem programação e conteúdos nacionais, brasileiros e tal, dentro da sua grade, nos horários... Deu esse espaço importante. Tem um espaço super importante, mas essas obras são obras que mexem bastante, não só conosco, com a equipe e tal, pela grande satisfação de realizar uma obra de um autor desse, como pela perenidade dessa obra. Quer dizer, daqui 50 anos, e hoje é uma coisa assim incrível, quer dizer, essa coisa do deixar de ler, né? A coisa mais prática de visualizar, de querer já ver um vídeo, ou querer assistir um filme e tal, fugindo um pouco desse hábito da leitura, né? E esse tipo de legado, daqui 50 anos, alguém na França quer conhecer um conto, uma obra do Machado de Assis, vai lá, acessa um telefilme, um filme, um vídeo de uma obra dele, pronto, tem acesso altamente pronta, né? Então eu acho que essa coisa o que ela possibilita em termos de estímulo, né, do espectador ao conhecer, revelar uma obra assim surpreendente de um Machado de Assis ou de um Jorge Amado, que é um cara muito admirado no mundo inteiro, ele desperta de novo o desejo da leitura, de você fazer o caminho inverso. Então esse é um dos legados. Muitas vezes acontece isso, né? Quando você vê um filme bacana, você fala, eu quero ver o livro original e tal, ver o conto original. Isso acontece bastante, né? Ô Aguinaldo, mas por que contos? Por que não? Por exemplo, nós estamos falando de Jorge Amado, enfim. Tem livros maravilhosos, romances, mas no caso específico Porque o conto te permite, os contos são mais curtos, eles te permitem uma adaptação mais fiéis a ele. O que você vai fazer são alongar diálogos, para você chegar no tempo que você quer, mas você consegue manter uma fidelidade na história. Você pega um livro, já uma obra literária longa, você tem que fazer inúmeros cortes para você condensá-la, vamos dizer, em 1h30, em 2 horas ou em 50 minutos. Nesse formato nosso de telefilmes, que as obras são na casa de 50, 60 minutos, 65 minutos, se tem um livro muito denso, você vai fazer cortes que às vezes não é o corte recomendado numa adaptação. E numa adaptação onde você tem a liberdade poética de inserir algumas coisas e tal, você preservou a essência da história através de um conto, né? Então eu acho que isso é uma coisa assim muito interessante. E o que a gente nos estimulou muito da sequência nesse projeto, e estão buscando hoje parceiros na área de educação, porque é um projeto que tem tido muito resultado nesse segmento. Com certeza, né? Porque a linguagem, linguagem que os jovens gostam. A gente licenciou
na TV Escola essas obras, várias obras adaptadas já, assim, com sucesso incrível. Então a gente tem demanda do Brasil inteiro de professores, de alunos. A gente tem um docudrama do Machado de Assis muito divertido, em que ele vem para os dias de hoje e tal, chega no Rio de Janeiro, paramentado, e aí bacana. ele vai à Academia Brasileira de Letras e ali ele é sabatinado e ele conta a sua história de maneira muito interessante e que te prende à história. Então não é aquele documentário enfadonho que Machado de Assis nasceu em tal lugar, morou na Rua das Laranjeiras, depois, quer dizer, você consegue através da ficção trazer uma atratividade muito interessante para o projeto. E isso a gente tem, assim, o Brasil inteiro nos pede, professores do interior do Ceará, interior do Pernambuco, que vai fazer uma semana de Machado de Assis, vai fazer uma dinâmica, desesperadamente pedindo vídeo e tal, e depois eles dão um retorno disso através dos alunos, com depoimentos. É muito enriquecedor e muito gratificante esse tipo de retorno que a gente obtém com isso, né? Ver que isso estimula de alguma maneira, você mobiliza uma escola, mobiliza um segmento da sociedade que ele passa a olhar de novo para esses autores com o respeito que eles merecem, né? É uma releitura, de certa forma, né? É uma releitura. Ele não leu ainda, mas é uma releitura, você colocando esses documentários na televisão, porque é um documentário, uma forma diferente realmente de você ensinar e um pouco mais lúdica, né? Não tem a dúvida, é a coisa de você contar a história, né? O que dá audiência numa televisão, ou seja, a plataforma que for, né? Hoje a gente tem que falar em todas as plataformas, né, de exibição, né? É o contar a história, né? Uma história bem contada, ela está certamente fadada ao sucesso. E fica gravada na mente do jovem, de qualquer pessoa, com certeza, no caso. E o mais relevante que eu acho nesse projeto é você trazer sempre a memória, a lembrança, a importância desses grandes autores brasileiros. Então a gente já tem adaptado aí inúmeros autores e que você acaba trazendo de novo para reflexão, para o desejo de fazer uma nova leitura desse autor e manter na memória, né? É uma coisa assim que eu acho que esse é o grande legado, acho que esse é o grande desafio, um projeto que nos enche assim de muita alegria, nos dá muito orgulho de fazer isso. É muito trabalhoso, não é fácil produzir isso do seu ponto de vista... É cinema, né? É cinema, né? E as dificuldades inerentes do mercado, que todos sabem e tal, não é diferente conosco para poder realizar essa obra. Mas você pega coisas surpreendentes, por exemplo. A gente lançou agora em 2018 o filme documental do Dorival Caymmi. Isso daí eu quero que você conte no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então tá bom. No próximo bloco a gente conversa mais um pouquinho com o Aguinaldo De Fiori. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta conversando com Aguinaldo De Fiori, empresário responsável por produções de filmes e documentários de grandes personalidades da literatura, música, esporte. E no primeiro bloco nós falamos do grande lançamento, né? Dentre todas essas grandes produções, de Dorival Caymmi. Dorival Caymmi é um caso à parte, né? Acho que é um camarada que a gente tem que referendar e trazer para a memória sempre, né? Sempre que puder, né? Eu digo isso porque dentro da nossa sequência de adaptações literárias e documentários de grandes personalidades brasileiras, o Dorival Caymmi, que a gente lançou em cinema agora em 2018, no final de 2018, começando pela Bahia, em Salvador, e depois no Nordeste, e fazendo esse circuito, vamos estar trazendo também agora para Rio de Janeiro, São Paulo, no circuito de cinema. É uma produção que começou originalmente pensada para a televisão e num primeiro momento esse era o foco da produção.
ela teria 60 minutos no máximo de produção, e na medida em que produção de documentário, ela vai se definindo muito na edição, né? Ah, é? Em toda a matéria, Vamos todo o colocar mais um material, pouquinho, e a história, na verdade, você acha vários caminhos da história ao longo da edição. Tá. E esse é um filme dirigido pelos meus sócios e filhos, Bacana. o Fábio e Thiago de Fiore. Eles, apaixonados por música, como também por literatura, porque estamos juntos na produtora há 12 anos, construindo esse grande patrimônio que eu considero... É um patrimônio, tem razão. Um legado. Um legado que a gente Isso. está deixando para a sociedade e tal, para que seja disponibilizado o tempo todo. O Dorival Caymmi é um sujeito encantador, né? Assim, a história dele, ele realmente transformou a música no Brasil, né? Tem um depoimento do Gilberto Gil nesse filme, em que ele diz que a cada 100 anos nasce um grande mito, né? um grande personagem, né? Um grande mestre. E durante esses próximos 100 anos vêm os seguidores, quer dizer, que ele se considera um seguidor desse grande mestre que foi Dorival Caymmi. E uma coisa que nos deixa assim, muito preocupado deixou preocupado ao longo da produção, porque como a gente é muito envolvido com esse tipo de obra, a gente está sempre muito conectado nisso, está sempre lendo, está sempre pesquisando e tal. Mas a gente vê que essa geração mais nova, na casa de 30 anos, 20 e poucos anos, 30 e pouquinho e tal, eles desconhecem quem é Dorival Caymmi. A gente já está nesse ponto em que eles desconhecem quem é Dorival Caymmi. Uma coisa assim impressionante, porque o legado que ele deixou, e isso, a memória nossa vai se perdendo ao longo dos anos. Mas esse é o papel, eu acho que esse é o papel da gente, né, do caso de vocês, de contar essas histórias, né, e as histórias é que vão ficando, sei lá o que vai acontecer com a tecnologia, né, mas pelo menos as histórias serão contadas, o conteúdo. Por exemplo, um conteúdo maravilhoso que você também está eternizando e eternizou, Monteiro Lobato. Exatamente, foi um conto, isso é uma coisa também que a gente... lançou agora no final de 2018, uma produção também de um conto inédito do Monteiro Lobato, em cima de um conto adulto. E o Monteiro Lobato é um camarada conhecido, um autor consagrado como um grande autor infantil, quer dizer, de venda expressiva, sim. Eu li Monteiro Lobato nas escolas. Quer dizer, então Monteiro Lobato, ele é o grande autor infantil, e a gente... pesca aí um conto maravilhoso dele adulto, e isso é uma coisa surpreendente da gente trazer à tona os autores que não estão presos só ao que ficou muito famoso, né? Que é o caso dele como contos infantis. Isso faz parte da pesquisa de vocês? Faz parte da pesquisa. Vocês não ficam no óbvio, né? Vocês vão procurar algum conto, alguma coisa que seja inédita, que mostre uma outra personalidade, um outro lado do autor. Faz parte também dessa pesquisa? Exatamente isso. É uma coisa assim que, quando você vê, você pesca uma obra que pode ser muito sedutora, que pode ter uma história bacana para ser contada, para ser transformada numa história de audiência. Eu acho que esse você tem que ter todos esses ingredientes ao decidir fazer uma adaptação literária. Quer dizer, não é uma obra que ela tem que não só perpetuar, mas ela tem que mobilizar, ela tem que dar audiência. Então, eu acho que quando você fala em estar exibindo em canais abertos, em canais fechados, em licenciamento no Brasil, e hoje a gente está forte licenciando para o mundo essas obras, porque eu acho que a grande transformação e o conhecimento do país, o reconhecimento do país, com certeza através da literatura, de cinema, de obras que são de fácil acesso e que fazem as pessoas refletirem, olha como esse país é rico em literatura. Isso é uma coisa assim... Esse trabalho que você está fazendo, isso aí... É realmente a exportação da nossa história, né? Da nossa cultura. E, independente disso também, eu até
assisti, gostei muito, apesar de não ser palmeirense, não tenho nada contra. Mas você também fez muito sucesso na parte quando você fez o documentário do Marcos. Isso, de pessoas, de personalidades conhecidas, quer dizer, também fazendo parte da história, né? Contando a história. Com certeza. O próprio Marcão, na época que a gente acertou com ele, sentou, convidou para a gente documentar a história dele, história profissional dele, né, e um camarada de determinação. Eu acho que o grande legado de um filme como esse do Marcão é a determinação dele, o exemplo que ele passa de coerência que ele teve profissionalmente ao longo da vida dele, ficando dentro de um clube, nos momentos em que ele poderia ter saído do país, mas ele decidindo por o que ele era apaixonado. Quer dizer, aí você descobre um personagem incrível, um camarada que emociona. E o lançamento do Marcão no cinema, quando a gente lançou o filme Santo Marcos no cinema, foi um sucesso. Sim. E na semana de estreia do filme, iam os palmeirenses acompanhados de suas esposas, ora não palmeirenses, ou as mulheres palmeirenses acompanhadas dos maridos, ora não palmeirenses, e a gente pegou depoimentos e todos saíram comovidos, dizendo, olha, eu agradeço de ter vindo assistir o filme de um palmeirense, porque a história dele me emocionou. Importa a história, não é? Importa, novamente, é a história. É a história, né? Eu sempre falo, uma história bem contada, né? É sempre muito bem-vinda. Quanto tempo você demora entre escolher um personagem, escolher a história que vocês vão adaptar? Quanto tempo demora essa produção? Olha, não estou falando de recursos, eu estou falando realmente do trabalho. Não, ela tem essa área de pesquisa, ela é demorada. Você tem aí, às vezes, um ano e meio, às vezes negociação. Pra você ter ideia, tem um conto que a gente licenciou, que eu descobri ao acaso, um conto do Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes é muito conhecido e tal, com os seus livros de prosa, de verso e tal, e eu achei, sem querer, 3 contos do Vinícius de Moraes no meio de um livro de prosas. E nós ficamos 1 ano e meio para negociar os direitos com a família. Então isso é muito demorado. Até você. E depois vem a parte da adaptação, o contar a história. Qual é o caminho que a gente vai contar dessa história? Então você tem um trabalho árduo. Quer dizer, todos os autores que não estejam ainda em domínio público, que é o caso do Monteiro Lobato, que entra agora, a partir de 2019, ele está liberado, já não está mais em domínio público, mas quando a gente fechou, também ele não era de domínio público, a gente perdeu, assim, ficamos mais de 1 ano para poder negociar com a família, até que tivesse o momento certo para que isso acontecesse. Então, assim, com a maioria dos autores que você tem que trabalhar esse acerto, né? E a gente está falando, quer dizer, são várias vertentes, né? Não só literatura, como música, que a gente mostrou, esporte, e também você está reeditando lá de trás, por quê? Naquela época que nem se falava em nada ambiental, né? Do cuidado com o meio ambiente, você já estava fazendo documentário com o meio ambiente e está reeditando isso. Conta pra gente. Eu acho que esse foi um projeto, assim, da paixão por conteúdo, né? Que na época a gente não chamava. Hoje o conteúdo é uma coisa que todo mundo sabe do que se trata. Antigamente chamava-se de produção independente. Né? Eram produções que aconteciam fora das grandes redes de televisão e que era a grande plataforma, diferente de hoje, que você tem as grandes redes, mas você tem inúmeras plataformas, de TV a cabo, tem VOD, você tem hoje todas as plataformas de transmissão do seu conteúdo. Na época você tinha 5 redes de televisão, que era através dela ou você não tinha um projeto. E esse projeto Meio Ambiente Urgente, ele nasce em 1986, quando a gente abre negociação com o Grupo Bandeirantes, e na época o produtor era no Rio de Janeiro, e eles sensibilizados, eram todos jovens e tal, adoraram o projeto. Era um projeto calçado em muita pesquisa, discutindo temas ambientais os mais relevantes do país, e que a gente colocava o dedo numa ferida que só tinha um tapete por cima, ninguém mexia nesse tema. E isso foi duro, foi um momento de enfrentar uma realidade, em produzir um conteúdo
que tinha uma relevância fundamental, trazendo assuntos e temas importantíssimos, discutindo temas. Você pega na época a Baía de Guanabara, por exemplo, era lançado de esgoto por dia na Baía de Guanabara, um Maracanã até a boca. Então você já como referência, quer dizer, então eram temas que a gente discutia, óleos que eram lançados da Reduc, da refinaria de Duque de Caxias, da Petrobras, assim, era uma coisa impressionante o que ia para a Baía de Guanabara. E assim, outros temas que a gente abordou de relevância nacional, como garimpo, como os problemas que tinham nas minas de carvão em Criciúma e poluição atmosférica do ar. Isso foi, assim, foi um projeto de muito sucesso na televisão. Ele começou num horário pequeno na televisão e logo depois ele foi convidado para vir para um horário nobre na Bandeirantes, numa parceria com a Bandeirantes. Na época, o Paulo Saad era o diretor-geral da Band no Rio de Janeiro. Apostou? Apostou no projeto, o Johnny Saad também, e era um projeto, como era um projeto assim, de muita importância do ponto de vista de discussões e temas que eram complicados para ser discutidos, ele fez um sucesso total, com uma audiência impressionante na televisão. E hoje você está trazendo de volta? E a gente está repaginando, a ideia é lançar esse projeto agora em 2019, repaginando, mostrando o que era há 31 anos atrás, os problemas ambientais, por exemplo, da Baía de Guanabara, e hoje, quais foram as soluções que foram de fato implementadas e o que de fato ainda precisa ser feito, e assim com todos os temas, grandes temas ambientais, problema sanitário no país hoje você tem ainda, é uma coisa assim impressionante, 50% ainda, né? Do país ainda não tem tratamento sanitário no país. O que eu acho, infelizmente a gente já termina o programa, o que eu acho, o Aguinaldo, é que o trabalho que você faz é um trabalho realmente para a humanidade, né? Eu já considero assim. Esse é o foco da Vocês companhia, vão deixar, né? Você e seus filhos, contém conteúdo. Não é isso? Contém conteúdo. Já o nome da empresa já fala, contém conteúdo, quer dizer, é uma empresa que trabalha não só pelo amor que vocês têm, pela literatura, pela música, e para contar essa história, é o que eu sempre falo, eu acho que independente da tecnologia que nós vamos ter, até onde nós vamos chegar, se os carros vão andar pela janela, que a gente está aqui, né, como a gente via há muito tempo lá nos Flintstones, como é que chama? Nos Jetsons, sei lá para trás, que isso aí era uma utopia. Eu acho que a memória que você deixa é muito importante, né? E mesmo assim, você já está criando também o Sivuca, como é que chama essa produção agora que você está fazendo de... Agora a gente está fazendo a gente entrou também numa área de animação. Animação. Você vai ter que voltar para mostrar o que é essa área de animação. Isso é um projeto que a gente lança a partir de 2020. É um projeto também então de produção. Então dá tempo. A gente tempo. volta para contar sobre ele. Tá bom. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima. Tchau, gente. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.